Pai do Senhor, galera, tudo bem? Eu e o professor Sandy estamos aqui para mais uma aula. Filhos de Eli, muito boa essa revista, muito boa esse tema e tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa aula. Estamos dando sequência a esse trimestre que fala sobre os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Então hoje estamos na lição de número 3, quando a chamada de Deus não faz diferença. E aí vamos falar de quem? Os filhos de Eli. Repita E de comigo. Eli, né? Os filhos Tá. dele. O texto do dia diz assim, em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. A síntese, manter a vocação dada por Deus é um desafio diário, que não pode ser considerado como de pouca importância. Então, como de costume, a lição ela tem 3 tópicos principais. O primeiro é a chamada sacerdotal esquecida, o desprezo para com as coisas de Deus, e o terceiro, consequências de se desprezar Deus. Texto bíblico da lição está em 1º livro de Samuel, do capítulo 2, versículo 27 ao 30. Lição interessante, Paulinho. Muito boa. É uma lição que fala primeiro com a gente, né? Antes da gente começar Certeza. preparando a aula, a gente já vê o Espírito Santo trabalhando na gente para trazer um assunto bem legal para os jovens. Tenho certeza que vai falar com alguém. Com certeza. Porque já falou conosco. Pois é. E já falou também lá com o professor Giliade. É verdade. Né? Isaías, capítulo 30, versículo 1, diz assim, ó, ai dos meus filhinhos desobedientes, ai dos meus filhos desobedientes e teimosos, que fazem planos sem ouvir as minhas ordens, diz o Senhor. Vocês fazem acordos, mas não pelo meu espírito, aumentando o número de pecados. Quantas vezes, né, Paulinha, nós não tomamos decisões em que, por algum vacilo, vamos chamar assim, nós não consultamos ao Senhor ou não estamos nos melhores dias espirituais. Você tem aqueles dias que você consegue dobrar o joelho, o céu desce. Agora tem aquele dia que você dobra o joelho, meu amigo, parece que o coração não sai da mente, não passa do teto. E às vezes nós tomamos decisões em que nós acabamos falhando, por não consultar a Deus, por não ter a paz do Espírito. E nós somos consumidos pela rotina, pelo nosso dia a dia. E quando a gente menos percebe, a gente toma a decisão errada. Me faz lembrar de um exemplo de um amigo meu. Se ele estiver ouvindo essa lição, ele vai lembrar muito bem. Ele estava perto de casar e ele estava na dúvida se ele comprava um guarda-roupa, nesse caso era o guarda-roupa. E ele estava com o dinheiro guardado, e ele falou assim, vou comprar o guarda-roupa, mas eu não estava com a paz no meu coração, e ele, nessa insegurança, ele foi lá e comprou o guarda-roupa. Eu só sei que ele teve problemas com aquele guarda-roupa. Não coube, foi instalar, quebrou, já de cara. Nós não temos que espiritualizar tudo, mas ao mesmo tempo nós temos que ter a certeza que todas as nossas decisões, desde a mais simples até a mais complexa, o Senhor tem que estar conosco. Com certeza. E o que está acontecendo? Nós vamos falar sobre os filhos de Eli, mas antes de entrarmos sobre os filhos de Eli, quem eram eles, quais eram as atuações que eles faziam? Então, hoje está falando nós não estamos falando de pessoas sem alguma responsabilidade, sem algum ofício na igreja. Vai? Exatamente. A gente está falando de pessoas que eram sacerdotes. Que tinha um ministério dentro da igreja. Eram aquelas pessoas dedicadas ao trabalho das coisas sagradas, eram pessoas específicas, somente elas poderiam entrar na presença de Deus e sendo um representante do povo para oferecer sacrifício para a remissão dos pecados. Então tinha uma importância muito significante, tinha uma posição de destaque. E aí essas pessoas, Eli, agora automaticamente vindo de uma linhagem sacerdotal, a gente já vai entrar mais sobre isso, eles acabam se confundindo com os seus papéis e responsabilidades. Então Eli, ele era sumo sacerdote, juiz de Israel, e foi o pai de Ofni e Finéias. E nesse mesmo local que acontece entre o pai e os seus filhos, foi onde Samuel foi cuidado por Eli e onde Eli tenta repreender Ana quando ela está ali no templo orando. Não, e é interessante uma coisa, Cindy. Para contextualizar, às vezes, eu estava pesquisando, quando a gente estava preparando a aula, o sacerdote Eli, ele era descendente de Arão. Então, naquela época, para você ser sacerdote, você tinha que ter essa exigência. Só que não era
do filho que... Filho mais velho. Ele, exatamente, não era do filho mais velho. Ah. Então aqui Eli, ele assume essa posição por uma, como diz assim, uma jogada política. Porque quem era de prática para assumir isso aqui era um menino muito jovem. Então Eli, também descendente, porque vamos lá, Arão teve vários filhos, né? Eli também, sendo descendência de Arão, ele vai com uma jogada política e ele assume esse poder. Ele assume essa posição de sumo sacerdote porque o que era para assumir, ele estava muito vacilante, ele não tinha, vamos dizer assim, o caguete de estar assumindo um cargo tão importante como era o que o Eli estava assumindo. E uma coisa interessante é que, veja o significado de Eli. O significado de Eli é o seguinte: Yahvé é elevado, subida, alto. E olha que interessante, a gente estava até fazendo uma piadinha de tarde com relação a isso. Jesus, as últimas palavras dele na cruz foram quais? Eli, Eli, lama sabachthani. Essa palavra Eli se chama Deus meu. Então, um dos significados do nome de Eli também é Deus meu. E lembra do jovem lá, como que é que ele falou? Eloi, Eloi, labactecni. Se esse jovem está me vendo, ele sabe quem ele é. Me manda o WhatsApp que eu estou com saudade de conversar com você. Tá? Ele achou que Jesus estava abrindo uma loja de informática. Mas se você for dar uma olhada em 1 Samuel, muito da história de Eli está em Samuel, né? 1 Samuel 4,18, você vai ver que ele reinou, lá no finalzinho, ele assim, havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Então, assim, ele reinou, ou ele assumiu esse cargo por 40 anos em Israel. Então, assim, a Bíblia não fala se todos esses anos foram jogados fora, como está mostrando agora aqui com os filhos dele. Provavelmente não, porque senão ele não estaria nesse cargo ainda. Então, talvez o começo do ministério de Eli foi algo bom, algo agradável, algo que, como diz, fazia Yahvé ser elevado, né? E uma coisa interessante que também é bom notar, que Eli foi compatriota de Sansão. Sansão, ele era juiz antes de Eli. Então, por isso que acredito que Eli estava 40 anos no ministério, mas 20 desses anos ele estava sobre, vamos dizer assim, quem estava sendo juiz em Israel era Sansão. Voltando a falar um pouquinho de Eli, então Eli estava há 40 anos já nessa função. Não necessariamente ele teve os 40 anos como sacerdote e juiz. Exatamente. Mas acreditam que foi em 20 anos. Isso. Juiz e mais 40 de sacerdote, né, que ele estava desde o começo. Mesmo estando nessa posição de destaque, de referência para a população, a gente não consegue entender essa isenção dele permitindo essas falhas dos filhos dele, né? A gente não... os estudiosos, eles acreditam que ele repreendeu os seus filhos, mas não a ponto de tomar uma medida mais efetiva para que o comportamento mudasse. Exatamente. Não ficava só nas palavras, né? Não era algo que tinha atitude por trás disso. Né? Só que o que a gente percebe é que ao longo da história, ele já vem evidenciando falta de discernimento espiritual quando ele vai lá e repreende Ana, achando que ela estava embriagada no templo e que ela estava orando. Então, aí surgem, ele estando distante, já se afastando cada vez mais da presença de Deus, ele surgem alguns questionamentos. Né? O primeiro, por que, mesmo sabendo das atitudes erradas dos seus filhos, ele não os disciplinou? Né? Essa é uma primeira interrogação que a gente vai ver ao longo da história do estudo de hoje. E o segundo é o que os filhos de Eli estavam fazendo de errado? E aí a pergunta é, os pais precisam disciplinar seus filhos com responsabilidade? Porque tem aquele pai que não quer se incomodar, e aí um desafio dos pais nos dias de hoje é do filho, independente da idade, sendo novinho ali, você não corrigir com efetividade. A consequência disso pode desencadear numa série de desvio de conduta ao qual não é do perfil do pai ou da mãe de conduzir daquela forma. Ou seja, Eli começa a ter um comportamento, os seus filhos pioram muito mais, e aí a gente começa a perceber que, em virtude da posição de destaque que eles tinham, e principalmente espiritualmente falando, nós começamos a entender o seguinte, olha,
chega um ponto que Deus ele começa a colocar a casa em ordem. E aí uma das primeiras coisas é que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, 8. Quando alguém começa a colocar na balança as coisas espirituais e os seus próprios desejos materiais ou suas próprias vontades, o Senhor começa a tomar as providências. O que foi que aconteceu? E nós vamos entrar mais pra frente para eu não poder falar aqui. Então, nesse mesmo contexto, ele já apresentando essas fragilidades, o Senhor começa a falar com Samuel. Não é o foco agora falar de Samuel, mas é dentro desse contexto ali, 2 Samuel 3, versículo 11 ao 14, que foi por causa disso que o menino Samuel foi chamado por Deus para proferir a condenação de Eli, que seria retirado do ofício de sumo sacerdote. Então, como você comentou, ele vinha dessa linhagem sacerdotal de Arão, né? E aí você comentou o filho mais novo que acabou entrando nessa sequência de sacerdotes ali, que é o Itamar. E aí ele, através de um profeta, Deus revela, e aí no caso de Samuel, o desprazer que ele estava tendo com Eli e com os seus filhos, principalmente por terem uma posição privilegiada em relação à demais sociedade e aos compromissos que eles tinham. Usando privilégios, vamos dizer assim, eclesiásticos ou sacerdotais para tirar proveito de algo, né? Então era a maior característica desses filhos do Eli, e talvez Eli ali no final da sua carreira, né? Exato. Então, no tópico 1 da lição, a chamada sacerdotal. Onde é que nós estamos? Então, a gente está vivendo num momento na história em que Israel está vivendo o período dos juízes, sem rei, e Israel vem cada vez mais se fragilizando, se afastando da presença de Deus, e Deus cada vez mais vai permitindo os inimigos vencerem as batalhas para oprimirem Israel. E aí surgem, nesse contexto, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, descendentes da linhagem de Arão, sacerdotal, conheciam todos os protocolos, os princípios religiosos a serem seguidos, tinham conhecimento, tinham a letra, tinham as condições que Deus queria para eles, mas eles começaram cada vez mais a evidenciar que eles não eram tementes a Deus. Não, e também tem uma coisa, né? Eu até escrevi aqui, até o comentarista da revista, foi muito legal o que ele escreveu. Ele falou assim, ó, tal ensinamento, esse ensinamento que eles tiveram, essa aula, vamos dizer assim, tudo que eles aprenderam nesse ofício, se perde na história quando não é colocado à disposição de quem não dá valor ao que Deus tem como valioso. Então, assim, quando você coloca todas as suas forças em algo que não é Deus, ou que você tem tira algum proveito com relação a isso, tem algo estranho acontecendo. E veja, a gente gosta também de trazer a história e também trazer uma aplicação prática para os dias de hoje disso. E eu queria fazer isso aqui. Veja, os filhos de Eli tinham linhagem sacerdotal. Sangue azul. Tinha pedigree. Tinha pedigree, exatamente. Se levantasse assim, não ia chorar. Eu não chorava. Mas, olha que interessante que Deus fala. Não basta nascer uma família, não basta você nascer numa família que teme a Deus. Não basta ser filho de pastor. Exatamente, é aí que eu queria chegar. Não basta, o teu pai não vai te levar para o céu. O teu avô, pode ser uma linhagem de pastores, mas você pode quebrar isso, se você quiser. Então, assim, não é o teu pai que vai te levar para o céu, é o teu, vamos dizer assim, a tua aproximação de Deus, é o teu tato a tato com Deus. A salvação individual. Exatamente. Então, assim, não importa se teu pai foi o melhor pastor que já existiu, não importa se teu pai foi aquele profeta poderoso dentro da tua igreja, se você é o ponto fora da curva, você é a pessoa que desviou de tudo, você é os filhos dele. Então, assim, a gente tem que entender que, primeiro, vamos lá, o ministério não é exclusivo mais como era antigamente. Entrando num outro ponto. Não é mais exclusiva a linhagem de Levi. Hoje, graças ao sacrifício de Cristo na cruz, hoje qualquer um pode ter um ministério. Deus chama individualmente a cada Qualquer um pode ser escolhido. Exatamente. Você não precisa mais ter sangue azul. E é isso que é maravilhoso depois da salvação. Você só precisa ser lavado pelo sangue. Exatamente. E olha o que Pedro fala aqui. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aqueles o que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha aqui, você não é porque você teve
uma linhagem de pastores na tua vida que você necessariamente vai ser um pastor. Amém se isso acontecer. Você tem muita probabilidade de isso acontecer. Mas eu também quero falar para aquelas pessoas que não importa se na tua família teve pessoas que eram espíritas, que eram católicos, que eram não tementes a Deus, que faziam coisas horríveis no passado. Não importa isso. O que você tem que entender é que se Deus te chamou, a partir do momento que você aceitou Jesus como o único e verdadeiro Salvador, quando Jesus te chamar, você é dessa linhagem real. Você tem sangue azul correndo na veia. Não que a gente é melhor que esse mundo, mas é que Deus te escolheu para ser sacerdócio santo. Com certeza. E voltando para a chamada sacerdotal, o que está acontecendo então? Em Siló, onde, se não me falha a memória, a arca de Deus ficava. Ficou por muito tempo. Onde tinha o templo em que Ana orou, onde Samuel foi chamado, onde a presença de Deus se manifestava ali. Nesse mesmo local, os filhos de Eli roubavam o sacrifício e se deitavam com mulheres. Ou seja, eles estavam profanando aquilo que era sagrado, aquilo que era separado para o Senhor. Eles estavam agindo totalmente de forma desonesta, profana, né? De forma repreensível. Eles estavam sendo muito falhos nesse sentido. E aí, tá, o autor ele coloca que eles foram chamados de filhos de Belial, né? Ou seja, inúteis, sem valor. Então, mesmo não tendo consciência da importância, não só da posição social e política, vamos chamar assim, que eles estavam ali, eles tinham que representar o povo diante de Deus. Então, era um temor ao chamado que Deus tinha para eles, que eles tinham que ter o cuidado e que nós temos que ter o cuidado hoje. Exatamente. Esse chamado que Deus tem para mim, para você e para você que está nos assistindo, nós temos que agir com temor. Não queira, se você não, olha, eu vou falar um negócio muito sério aqui agora. Se você não tem chamado para ser professor, não tente ser professor. Se você não tem chamado para ser pastor, não tente ser pastor. Vá em direção ao que o Senhor quer, conforme diz o texto de Isaías que nós lemos no começo aqui. Antes de você tomar qualquer decisão, principalmente ministerial, consulte ao Senhor. E eu tenho certeza que aquela paz que excede todo entendimento que Paulo fala, ela vai nos agasalhar. Exatamente. E sabe, Sandy, não importa o teu ministério, não importa onde Deus te chamou. O mais triste é a gente chegar no final desse ministério, ou talvez até no meio, e ser chamado de filho de Belial. Sabe, isso para mim, quando eu estava lendo, eu falei, puxa, que triste. Aquelas pessoas trabalharam, vamos lá dizer, a vida inteira sobre um ministério, mas é sem valor. Tudo isso que você fez, para mim, é sem valor. E agora eu faço uma pergunta. Aonde está o nosso coração no ministério? Nosso coração está para vamos dizer assim, trazer proveito do ministério, ou você realmente está com vontade de adorar a Deus? Estamos almejando ter a chamada ou estamos querendo desfrutar dos benefícios da chamada? Exatamente. Exatamente isso que eu queria dizer. E é esse pensamento que eu queria trazer para vocês. Onde está o teu coração? Onde que está o que te dá aquele start de fazer a vontade, a palavra, o reino de Deus, fazer o reino crescer? Onde que está isso? Não foi os discípulos falaram, ardia em nós quando ele falava conosco. Será que quando você se prostra para orar com o Senhor, quando você, seja para pregar, para cantar, para ensinar, quando você, para missões, e aí quem está ouvindo, tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui agora. Com certeza. Quando você vai orar e você dobra, por mais que você saiba qual é o teu ministério, vai dar aquele friozinho na barriga, mas se você tiver a paixão nisso, o amor, o zelo, o cuidado, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer prosperar. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou cantar, não sei como me posicionar. Se você estiver no centro da vontade de Deus, meu irmão, só se abrir a boca que o Espírito Santo vai te usar. Com certeza. Tópico 2, o desprezo para com as coisas de Deus. Então nós já comentamos aqui que o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém. E o que está acontecendo agora, nesse contexto, é que os filhos de Eli, Ofni e Finés, eles começam a desprezar a obra de Deus, os protocolos religiosos ali, que era muito valorizado naquela época, eles começam a mostrar quem eles eram. Chega um momento de você... as pessoas vinham para ofertar e antes de apresentar ao Senhor, eles se apropriavam dessa oferta de Deus, desrespeitando aquele momento de culto. Que está em 1 Samuel 2,16. Então eles começam eles começam a dar destaque
para suas próprias necessidades, para suas cobiças, para suas ganâncias, do que para a vontade de Deus. E aí foi como nós comentamos no início. Quando você começa a colocar a chamada, as coisas espirituais na balança na tua vida para poder pesar, alguma coisa, algum caminho está seguindo errado. Ou seja, eles se apropriavam das coisas que não eram de Deus, eles se atropelavam no culto a Deus, demonstrando total irreverência, desprezo com as coisas de Deus. E aqui nós observamos, Paulinho, uma falha no sistema. E aqui não no sistema instituição, né? O templo estava com problema. Não, é na igreja. Na igreja que era Ofini e Finéias, eles se distanciavam de Deus, abusavam da sua autoridade religiosa, evidenciavam cada vez mais a ausência da comunhão com Deus. E onde está a falha no sistema? Eli, sendo o pai desses dois, sendo sacerdote, sendo aquele representante de Deus, vamos chamar assim, para o povo, ele não se posiciona. E aí o que está acontecendo é que eles estão aproveitando dessa fragilidade do sistema para poder se beneficiar cada vez mais, sabendo que coisas piores e consequências poderiam acontecer. Não, na verdade, eles tinham tudo, né? Eles tinham o poder, eles tinham, vamos dizer assim, o poder eclesiástico, eles tinham o poder político, porque não existia rei naquela época, o pai deles era o juiz. Econômico, que não faltava nada. Não faltava nada. Então, assim, eles começaram a abusar de tudo que eles estavam fazendo ali. E é exatamente isso que eu queria até mencionar. Apesar deles terem recebido uma chamada, veja, gente, se eles tivessem indo bem, se eles tivessem uma vida com propósito sobre o reino de Deus, com certeza eles iam ser bem-sucedidos ou lembrados, né? Vamos dizer assim, lembrados pelo Senhor. Mas eles não reconheceram a própria vocação. Eles utilizaram dessa vocação para proveito próprio. É isso que eles fizeram. Eles utilizaram de algo para trazer benefício para eles. E hoje eu quero trazer mais uma aplicação aqui. Quantos jovens estão nos escutando hoje e eles se preocupam mais com o ministério, tá? Eles se preocupam com o status da posição. Exatamente, com mais o status do ministério do que outra coisa. Do que o ministério, né, na sua essência. Né? Por exemplo, eu lembro muitas vezes daqueles jovens que não gostam de... Tocavam, lembra? A gente tocava nos adolescentes, todo mundo saía correndo e ninguém queria guardar a caixa. Guardar o instrumento. Os instrumentos. Então, assim, a gente fazia aquilo, e eu lembro que eu uma vez eu até fiquei triste. Eu fiquei triste, poxa, todo mundo foi embora, eu fiquei aqui com todas essas caixas para guardar. E aquele momento o Espírito Santo falou comigo e eu comecei a adorar a Deus carregando aquelas caixas. E foi um momento tão gostoso que eu passei ali. Então, agora eu quero trazer algumas coisas que alguns jovens que eu vejo por aí, eu fico, vamos dizer assim, desesperado vendo essas coisas. De pessoas que só pregam em congresso para mais de 1.000 pessoas, mais de 10.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas. Eu lembro uma vez que a gente ligou para um rapaz para pregar no acampamento dos adolescentes, e ele perguntou quantos adolescentes ia ter. A pergunta é, e agora na pandemia, como estão? Pois é. Eles fazem oferta digital, né? Faz um PicPay já direto. Faz um Pix. Um Pix, exatamente. E também tinha uma situação de que só prego se tiver oferta. Eu não julgo isso, sabe? Nós não entraremos nesse mérito. Nesse mérito, mas eu parto daquele pressuposto do cara ser exigente ao quanto. Perguntar assim pro pastor, eu vou aí, mas quanto que é a oferta? Tem até um videozinho que eles brincam, né? Do preletor exigindo oferta e povo e tal, e a outra pessoa do outro lado diz o seguinte, olha, então eu vou querer 5 batizados com o Espírito Santo, 10 convertidos. Exatamente. Então, assim, parece um negócio. Isso que é um perigo. A questão de oferta eu acho justo, e Deus sustenta isso, é bíblico dar oferta ao povo de Deus, honrar, né? a honrar aquela situação, mas o cara exigir, eu acho que já extrapola um pouco. E aqueles pregadores que só vão em determinados carros. Você já viu isso? Pois é. Fiquei sabendo. Uma vez no congresso a gente foi buscar um preletor com um carro popular e o cara não quis entrar no carro porque ele não era da altura dele. Então, assim, sabe? Uma coisa que o quê? Isso aqui é tudo filhos dele. Que só querem o quê? Só querem a gordura, só querem a picanha, só querem as coisas boas daquele sacrifício. E o Deus, adorar a Deus, fica em segundo plano. Essa que é a minha preocupação. Pense com relação a isso. Se você é alguém desse tipo, mude. Deus ainda tem um plano e com certeza vai te usar. Com certeza. E aí a gente começa a perceber que quando nós começamos a colocar na balança
essas decisões daquilo, da essência da vivência da chamada, com os nossos interesses, quando você não chega nesse nível, porque quando você chegar, você vai começar a perceber que haverão consequências. Né? A gente tem um exemplo, nós não colocamos no nosso material aqui, mas me faz lembrar de Elias, quando foi pressionado por Jezabel. Enquanto ele estava no monte, ele resolvendo todos os problemas com aqueles profetas de Baal, todos aqueles Aquela profetas, idolatria. veio fogo, consumiu ali. Elias estava assim, transbordando de unção, de Tava no glória. óleo. Mas quando ele foi pressionado por Jezabel, ou seja, quando a carne, o homem foi pressionado ali, ele não pensou em dizer, olha, ele foi pressionado pelas dificuldades. Isso fez com que ele colocasse na balança os seus interesses, as suas perspectivas e não as de Deus. E ele pega e foge. Quando ele foge, e aí todos aqui, eu acredito que conhecem a história, se não conhece, pesquise sobre essa história. É muito boa. Muito boa. O Senhor fala assim para Elias, na caverna, o que fazes aqui, Elias? Aí Deus diz para ele, vai e volta pelo teu caminho, ou seja, eu não mandei você vir para cá não. Termina o que você fez. Quando você foi para lá, eu mandei os animais, as aves levaram a comida para você, te deixei na beira do riacho, agora você não tem nada que tá aqui não, vai e volta pelo teu caminho. E aí quando a gente começa a colocar na balança, nós começamos a perceber que existem consequências de se desprezar Deus. Então, nós percebemos que essa falha no sistema está instalada, os filhos de Eli, Ofni e Finés, eles começam a desfrutar dessa fragilidade que estava no sistema. E aí Deus usa o profeta Samuel para falar com Eli. Mas aqui, como a gente já comentou que Eli vem evidenciando o seu distanciamento com a presença de Deus, que quando o profeta Samuel fala, talvez Eli não deu credibilidade para Samuel por cuidar dele desde pequeno, etc. Mas aí Samuel vai lá e fala o seguinte, olha, ele fala com Eli do problema que estava instalado, e aí Eli tem a capacidade de dizer o seguinte, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 18, ele é Senhor, que ele faça segundo a sua vontade e discernimento. Não, e é interessante porque tem Samuel fala e um pouco antes um profeta anônimo, ele também fala isso. Ele também chega em Eli e fala assim, ó, a tua casa tá você tem que botar a tua casa em ordem porque Deus vai agir dessa maneira, de tal forma e tal. Falando de Samuel, eu quero 2 pontos bem rapidinhos para a gente poder acabar a aula no horário. Primeiro ponto, Samuel foi criado por Eli também. Sim. O êxito que ele teve com Samuel, ele não conseguiu ter com os filhos dele. É aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Ele não conseguiu educar os filhos, mas Samuel deu certo. Porque Samuel, apesar de ter também uma educação da Ana, né? Porque ele só foi pro templo um pouquinho maior, quando já estava comendo sozinho e tal. Ele ainda teve uma influência da outra família, mas ele foi muito jovem. Então Eli conseguiu. Foi até um sucesso de Eli essa educação de Samuel. Para não dizer que ele não teve nenhum case de sucesso nessa vida. Exatamente, a gente achou um. Daí é o seguinte, em 1 Samuel 3,17, ele fala assim, ó, eu não vou ler inteiro, mas ele fala assim, ó, quando o Samuel entra lá por 3 vezes no quarto dele, ele fala assim, ó, quando essa voz falar de novo com você, fala assim, eis-me aqui. Ele fala assim, ó, conte-me tudo no dia de manhã. E é interessante lá em 1 Samuel, um pouquinho antes, ele fala assim, ó, naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras. Então sabe o que aconteceu aqui? Eli parou de escutar a voz de Deus. É como se quando aconteceu aquilo de Samuel e quando ele viu que era Deus falando com Samuel, ele falou, ó, fale, eis-me aqui. É como se ele levantasse da cama e estivesse lá na porta, assim, tentando escutar. Porque faz tempo que eu não escuto isso. Conte-me tudo, eu quero saber tudo o que Deus falou para você. E daí Samuel, que estava com medo, senta o rei e fala assim, ó, Deus me falou isso, 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 vai vir julgamento sobre os teus filhos e tal, e tal, e tal. Então, assim, a pergunta que eu trago a vocês agora, quanto tempo faz que você não escuta a voz de Deus? E você fica pegando a voz de Deus das outras pessoas. Você como se fosse um parasita que precisa do pastor para ter a palavra de Deus, que você precisa de um profeta para ter a palavra de Deus, que você precisa da tua mãe, do teu pai. Faz quanto tempo que você não escuta essa palavra? Você já é uma pessoa que pode ir atrás disso. Você tem essa liberdade, o véu do templo se rasgou. Você tem essa liberdade para isso. É um pensamento que eu trago para o nosso jovem. Você me fez lembrar de 2 pontos, nós vamos caminhar para o encerramento.
O primeiro é do escritor que eu comentei nas últimas aulas, em inglês, né, que agora me fugiu o nome. Também não lembro. Leonard Ravenhill. Sim. Ele fala que a igreja, isso há muito tempo atrás, ele falava que a igreja ela não se incomodava mais com o inferno, com o mal, porque ela já estava de mãos dadas. Sim. E quando diz a igreja, não é a instituição, mais uma vez, somos nós que às vezes nos fragilizamos e damos crédito à nossa fragilidade. Paulinho estava falando, o Espírito Santo me ardeu no meu coração para perguntar, olha, será que nesses tempos de pandemia, Paulinho, às vezes de isolamento, sem ter contato com a sociedade ou um contato extremamente restritivo, será que a gente está se separando para buscar Deus? Será que a gente não está agindo de forma indiferente ao seu ministério? Deixa o Espírito Santo falar com você nesse momento. Com certeza. Que fique de reflexão. Os filhos de Eli, eles avançaram muito mais e na vida deles foi instalada a profanação. Eles faziam aqui daquilo que era sagrado, aquilo que era separado para o Senhor, como coisa extremamente cotidiana e diária, e agiam de forma totalmente desrespeitosa. Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo, mas cederam às vontades da carne. Exatamente. Quando você coloca essa indiferença que fica instalada na nossa vida e que estava instalada na vida dos sacerdotes, nós vemos que Israel começou a colher a vitória do inimigo, eles começaram a perder as batalhas. Que isso não aconteça com você, comigo, com você, em nome de Jesus. Que nós devemos ceder para o inimigo essas dificuldades. Se existe alguma área da sua vida aqui que você esteja se sentindo fragilizado, tenho a certeza absoluta. Primeiramente, procure uma ajuda do seu líder, do seu pastor, de alguém de referência espiritual, mas não ceda. Não desista. Se você está se sentindo fragilizado, não estou conseguindo orar, ligue para alguém, mas não ceda. Em nome de Jesus, não ceda. Exatamente. Porque o inimigo, nesses dias, ele está procurando fragilizar muitos jovens, muitas pessoas, mas eu tenho certeza que em nome de Jesus você vai ser fortalecido agora. Com certeza. Fala isso, Paulinho. Vamos lá. Então, conclusão para finalizar. É uma história triste, né? Um final triste porque os dois filhos dele, eles morrem na batalha, né, para os filisteus. Eles perdem a arca, que só vai ser recuperada, se eu não me engano, lá por Davi. Se eu não me engano, posso estar enganado. Eles perdem a arca, mas aí a arca de Deus na terra dos filisteus começa a vir peste, começa a prejudicar os filisteus. Devolve. Leva a arca para o outro lado, quando eles chegam numa situação em que, olha, e agora o que a gente vai fazer? Colocaram numa carruagem e falaram, volta para... Devolve lá. Devolve lá que os deuses não estão nos favorecendo aqui. Então, é exatamente essa história. Depois que vai acontecer que ele é roubado de novo, e daí Davi vai salvar essa arca. Faz um novo tabernáculo. Morre os filhos, Eli fica desesperado. Quando sabe da notícia, cai da sua cadeira e quebra o pescoço. Então, assim, uma morte trágica, algo trágico aconteceu, que tinha tudo para dar certo. E que você tenha... todos esses pensamentos que nós trouxemos para vocês possam tirar proveito disso. E vocês possam aprender e pensar no seu ministério, o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo, e que essa revista de bons e maus conselhos sirva para bênção também. Agora foi um mau exemplo, né? Foi um mau acontecimento. Mas eu tenho certeza que Deus vai estar com vocês, vai estar guiando vocês e tudo dará certo. Tá? Mais alguma coisa, Cintia? Para fechar. Vai lá. A palavra de Deus mostra que não basta sermos escolhidos para um determinado ministério. É necessário conhecermos ao Senhor, que até então Samuel mesmo vivendo dentro do templo ele não conhecia. Levarmos a sério o chamado que Deus tem para nós. Termos ciência da responsabilidade que devemos ter. E entender que a vontade de Deus sempre precisará ser prevalecida, sempre vai prevalecer sobre as nossas vidas. Em nossas vidas. Deus te abençoe, muito obrigado por mais este momento que você esteve conosco e tenha certeza que grandes coisas o Senhor tem para nós nesses próximos dias. Com certeza. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Paz, Senhor.